Voltando ao assunto, né? Pra quem não assistiu, pra quem tá vendo esse vídeo aqui, eu peço que volte no primeiro, Essa pra, aqui vai ser pe a parte 2. pra pegar a continuidade. Sobre aquilo que você falou, que eu achei muito importante, sobre nós e quem está assistindo fazer parte dos culpados, Que né? levaram o Messias pra cruz. Para a cruz. Por que os culpados? E eu citei o livro de Apocalipse porque o João viu o anjo dizendo, ouviu uma grande voz dizendo: sai dela, povo meu, para que não sejais cúmplices. É muito simples de entender. Uma pessoa que comete um crime de assassinato, ela é culpada. Só que se você fizer parte do crime, se atrelando a esse personagem de assassinato, se atrelando a filosofias, se atrelando à imagem, aos conceitos, aos ensinamentos de um assassino, e também concorda com os assassinatos, você se torna cúmplice É, do pecado e do assassinato daquele indivíduo. sim. E o cúmplice também é um crime. Sabia disso? Tem O o cúmplice cúmplice. também é um criminoso. Sim. Não deixa de ser um criminoso. Porque o plano a qual foi feito, o homicida e o assassino, o cúmplice fez parte. Sim. Então, por isso que quando o anjo fala, sai dela, povo meu, para que não sejais cúmplice, cúmplice do quê? Qual foi o crime? O crime em que a religião matou e derramou o sangue dos santos, dos profetas que vieram antes do Messias. O Messias denunciou: quais dos profetas vocês não mataram? Assassinaram. E vocês são hipócritas, porque vocês, além de assassinarem, vão lá enfeitar os túmulos deles. Nossa, é muito, muito Como é que pesado. pode um povo que mata os profetas e depois vai lá enfeitar os túmulos dele? Porque quando em vida foram perseguidos e assassinados. Depois quando eles estavam mortos e brutalmente, tá? Sim. Ué, aconteceu isso com o próprio Messias, né? No momento em que ele foi pego ali pelos próprios sacerdotes e escribas, porque foram eles que perseguiram, tá escrito, é só ler, não é uma coisa que a gente que tá falando, tá escrito aqui. Acertaram ele com cana, cuspiram, tamparam o rosto dele, fizeram muitas coisas que os filmes não conseguem nem relatar. Verdade, trocaram as roupas dele, colocaram uma roupa de rei, dando chute no rosto do Messias. E que detalhe, em livros do próprio Antigo Testamento já estava escrito que isso aconteceria. É, é de fato que ele vinha para morrer? Sim, mas não com requintes de crueldade. Até os animais que eram sacrificados poupavam que ele sofresse tanto no altar. Sacrifício a qual nosso pai nunca pediu, tá? E o Mas eu estou próprio. citando a Desculpa, pode questão falar. do sacrifício, por quê? Porque ele ia ser sacrificado pelo povo, pela humanidade, sim. Sim, Mas diferentemente de um animal, se um animal tinha direito de morrer para morrer logo sem sentir dor, por que um humano e o filho do nosso pai sim. teve que sentir? E coitada daquele pela qual veio, do que isso partiu, né? É, Vai dar, vai dar uma destoada no vídeo, nós precisamos, né, dar uma pausa, mas vamos continuar aqui a linha de raciocínio. Ele estava falando que as escrituras deveriam ser cumpridas, que tinha que acontecer, se todo animal, mas o próprio Messias disse, e eu vou citar muito o livro de Marcos, porque é um dos evangelhos que eu mais gosto, não é porque só é o nome dele, ele apareceu depois. Olha como o pai é bonito, né? Me deu o homem da minha vida com o nome do evangelho que eu mais gosto, sensacional. Mas o próprio Messias disse que deveria ser cumprido, mas ai daquele porque enviesse. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Nós temos a questão do livre-arbítrio, né? Se a pergunta é, você hoje, eu, ele, nós estamos nos permitindo ser usados por quê? Porque ai daquele pela qual vier isso, vier a, a distorção do verdadeiro evangelho. exatamente. Exatamente. E não só isso, mas, por Dá até exemplo, um. quando ele escolheu os 12, teve um que ele falou: escolhi 12, mas um de vós é o diabo. Calma, ele já sabia ali, Ele né? já sabia quem ia trair. Era necessário que alguém ia trair? Era cumprimento?
Mas ai daquele. Aí daquele, deixa eu até só falar uma coisa sobre isso, porque às vezes você que tá aí do outro lado pode falar assim, mas pra ele era fácil, porque ele já sabia isso e aquilo. Só que tem uma questão, o Messias, ele veio em um corpo, responde aí, o corpo o quê? Humano. Um corpo humano. Então, independente se ele soubesse ou não, a gente pode entrar nisso numa outra questão, mas independente, ele veio em um corpo corruptível, um corpo carnal. Tanto que ele sentiu emoções um pouco antes dele ser crucificado, ele foi ele sentiu toda aquela angústia do que ele sentiria. Então, ele veio em um corpo para provar que, independente disso, nós estamos sujeitos às tentações. Tanto que tem muitos versículos que estão escritos que ele estava sendo tentado. Então, ele estava sendo o tempo todo tentado, mas ele não cedia a essas tentações, por quê? Porque ele foi tentado sem pecado. E também porque ele mantinha um relacionamento diário com o Pai. O tempo todo. E vamos falar muito sobre relacionamento com o Pai. E ele também fala que com o homem é impossível. No Marcos tá escrito, quando ele cita a parábola do homem rico e tal, e os discípulos perguntam assim, mas quem que vai conseguir fazer isso? Não tem como. E aí ele diz, claro, com o homem não é possível, mas com o Pai é. Então a resposta já tá aqui para todos nós. Exatamente. Ele veio nesse reino, na qual ele falou, esse reino não é meu. Exato. Quando Pilatos perguntou para ele, tu és rei? Ele falou, esse reino não é meu. Meus irmãos, onde nós moramos hoje não é um planeta. Os irmãos já sabem disso. Isso aqui é um reino. Isso é um reino. A terra é um reino. E esse reino pertence a quem? Ao maligno. O mundo jaz, o mundo é de quem? Do maligno. Desde a queda do homem lá no Éden, já pertenceu ao maligno. Foi ali que eles comemoraram e de lá para cá levantaram vários impérios e eles mesmos destruíam, levantavam outro, eles destruíam, levantavam outros. Iam mudando nomes através da cultura, dos tempos, né? Mas são eles desde o início até o final. Então, o que acontece? A prova disso tá o que o Messias fala na tentação que você mesmo falou, que ele foi tentado no deserto. Ele oferece para o Messias o quê? Todas as coisas e os reinos deste mundo. Se me prostrares se prostrares para mim e me adorar, eu te darei tudo. Você só dá uma coisa quando é sua. Exato. Ele disse, isso tudo foi me dado. E é meu. Se me adorares e se prostrares, tudo isso que é meu, que foi me dado, isso, Satanás falando com ele. Eu te darei, ou foi oferecido para ele, se tu me adorares. E a resposta dele foi, somente a um adorarás, né? Que é o Pai. Adorando o quê? Em espírito. E em verdade. E em verdade. E aí fica para você pensar também, quando alguém chama o Messias de bom e ele diz o quê? Só tem um que é bom. Que é quem? Que é o Pai. Que é o Pai. Já o nosso tempo aqui do vídeo tá acabando e você vai ficar com essa reflexão. Já fica pensando aí sobre as coisas que nós estamos comendo nesta terra. Se realmente condiz com o que nós acabamos de falar que está escrito. Não somos nós que estamos determinando algo que está escrito. Isso, esse vídeo serve só apenas como despertamento para que as pessoas possam ir buscar o verdadeiro pão puro, que é aquele pão que desceu do céu e que diz que aquele que comer deste pão herdará a vida. Mas do pão de quem? Do Messias. E que transforma. E que transforma. Não de um pão fermentado. Não de um pão que é dado aí nas religiões, pão com esterco. Porque... Que o próprio Messias também fala para os próprios discípulos, prestem atenção do pão que vocês estão comendo. Tá tudo em Marcos. É só ler Marcos. Então até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.